Rufem os tambores. Por que o Acre é o melhor estado do Brasil? Absolutamente, hoje a gente vai ver sobre o Acre. Cara, esse é um vídeo que eu já venho prometendo bastante. Então eu vou mandar aqui um abraço para Joyce, que é do Acre, e para todo o people também que é do Acre. Então vamos conhecer o estado do Acre. E eu espero, né, que o Elzinga aí nos dá uma dica para mim poder entender esse preconceito que muitos brasileiros têm com o Acre. É claro, o preconceito do bem, né? Aquela brincadeirazita e tal. E por que o Acre é do jeito que é? Inscreva no canal, ative as notificações, esqueça de partilhar o vídeo com você interessada. Dá o seu contributo com o seu comentário aqui embaixo, falou? Bora lá, o link original do vídeo está na descrição. Oi pessoas, Elzinga aqui e hoje eu vou te provar que o Acre existe e te dar todos os motivos para acreditar que esse é o melhor e mais singular estado do Brasil. Para te provar que o Acre existe. Bem, pessoas, o Acre é o Acre, né? O estado número 1 dos memes brasileiros, um lugar ímpar que todo mundo zoa e que no fim nunca visitou e muito menos pesquisou no Google sobre o que realmente é. Mas hoje a curiosidade chega ao fim junto com muita coisa que você não aprendeu na escola. Bem, a gente sabe, o Acre é aquele estado lá no norte, no cantinho do Brasil, que faz divisa com o Amazonas, Rondônia, a Bolívia e o Peru. Mas o que talvez seja novidade é que o Acre tem pouco menos de 900 mil habitantes e apenas 22 municípios, sendo que pouco menos de 50% da população fica na capital, Rio Branco, e que tem um fuso horário atrasado em 2 horas com relação ao horário de Brasília. E é aí que começam os memes. O Acre... Caraca! Aqui, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo quando são 16 horas. Então quer dizer que no Acre são 11 horas. Ou 10 horas, né? Dependendo em qual ponto você está. Acre também é o estado mais distante de qualquer tipo de litoral e de qualquer tipo de centro econômico. Tem a cidade mais a oeste do país, Mâncio Lima, e ainda é o último estado a ver o nascer do sol no Brasil e o último a ver o pôr do sol, junto com um pedaço do Amazonas. Aqui os memes só se intensificam. É um estado quente e úmido, tem a 5ª menor taxa de urbanização do Brasil, tem a população composta de 2,4% de habitantes indígenas, estes que ocupam quase 15% de todo o território do estado, e tem a sua economia baseada principalmente no extrativismo, com destaque para a borracha, para a exploração da madeira e para a castanha, sendo um dos maiores produtores da semente no Brasil. Aliás, sobre a borracha, o Acre é o único lugar no mundo a utilizar o látex nativo na produção de preservativos, então essa é uma indústria muito forte por lá. E pra pra quem fica zoando o Acre, controla, tá aí. Galera que liga o Acre a vamos proteger dinossauros, até dá pra entender, já que sempre foi uma terra de difícil acesso. Mas em 2021 as coisas começaram a tomar outro rumo quando foi inaugurada a ponte do Abunã. E agora, finalmente, o estado do Acre foi interligado à malha rodoviária do Brasil. Mas, apesar disso, ainda existem 4 cidades que durante as épocas de seca só são acessadas por pequenos aviões: Jordão, Marechal Taumaturgo, Porto Walter e Santa Rosa do Purus. O Acre também é um estado que tem se destacado em alguns números, como a 4ª melhor taxa de crescimento do PIB dentre os estados brasileiros em 2014, também o 9º lugar nos anos iniciais do ensino fundamental na rede pública e 6º nos anos finais. Cresceu 28% no IDH nos últimos 10 anos e é o único estado do nosso país que lutou para ser brasileiro, ao contrário de todos os movimentos separatistas. E aqui cabe uma história bem rápida desse pedaço de terras longínquas. No final do século XIX, a região do Acre pertencia à Bolívia, mas como o país não dava muita bola para a região, uma galera brasileira, principalmente vinda do Nordeste, resolveu ir para lá explorar os recursos naturais. Nessa época, a indústria crescia no mundo e, por conta disso, começaram a implantar seringais na região do Acre para a produção da borracha. Foi muita gente para lá, principalmente depois da Grande Seca Nordestina de 1877. E com isso, muitos nativos da região foram expulsos e mortos. Para se ter uma ideia, antes da invasão do território viviam aproximadamente 150 mil indígenas na região. Hoje são nem 20 mil. Só que tantos brasileiros em terras bolivianas gerou conflito, óbvio. Então a Bolívia e o Brasil acabaram criando a Linha Cunha Gomes em 1898 para demarcar o que era de quem. Depois disso, a Bolívia fundou uma cidade chamada Puerto Alonso, que atualmente se chama Porto Acre, para cobrar impostos da produção da borracha. Os brasileiros ficaram full pistola, organizaram um movimento
e expulsar os bolivianos do território. E aí entra a tal da Revolução Acreana. De repente, a Bolívia, o Brasil e até o Peru queriam esse pedaço de terra. A peleja durou uns 4 anos, até que em 6 de agosto de 1902, um gaúcho chamado Plácido de Castro iniciou a última tentativa de tornar o Acre independente. E foi lá que ele soltou a sua célebre frase: "Não é festa, é revolução". Detalhe, ele havia lutado na Revolução Federalista do Rio Grande do Sul alguns anos antes e estava lá medindo terras aleatoriamente. Então, em 1903, os combates terminaram depois que o ministro das Relações Exteriores, o Barão do Rio Branco, fez algumas negociações. Pagaram 2 milhões de libras esterlinas, algo em torno de 1 bilhão de reais hoje. O Tratado de Petrópolis foi assinado e o Acre passou a ser reconhecido como um território brasileiro, mesmo que tenha virado estado só em 1962. E se você gosta de curiosidades, certamente esse vídeo todo é uma grande curiosidade para muita gente, mas existem ainda mais algumas bem interessantes a serem comentadas aqui. Você sabia que a expressão "a beça", que é atribuída a enormes quantidades, vem de uma discussão entre Rui Barbosa e Gumercindo Bessa com relação ao território do Acre? O tal do Gumercindo Bessa usou tantos argumentos para defender a independência do estado que um belo dia o presidente Rodrigues Alves utilizou o sobrenome do rapaz como uma expressão para admirar a eloquência de um cidadão. Ele disse: "O senhor tem argumentos à beça". Aí depois o negócio pegou, só a palavra foi remodelada mais para frente. O Acre também é a região brasileira onde mais ocorrem terremotos, mesmo que fracos, justamente. Ah, falando em terremoto, há pouco tempo aqui em Angola tinha terremoto. Há 2, 3 dias atrás. Terremoto não, na verdade. Estou a mentir. Terremoto não. Teve um tremor de terra. Pronto. Por estar mais próximo à borda da placa tectônica de Nazca com a Sul-Americana, que juntas formam a Cordilheira dos Andes. E aqui a Cláudia Leite errou feio na música, porque no Brasil tem terremotos sim. Em 2015, por exemplo, dos 17 que ocorreram no país, 13 foram só na cidade de Tarauacá, no Acre. Caramba! Mas calma o coração, porque o negócio não é tão intenso como a gente vê na TV. Na realidade, esses abalos ocorrem a mais de 100 quilômetros de profundidade. O Acre também é um estado com mais de 300 sítios arqueológicos cheios de geoglifos que comprovam a ocupação indígena milenar do território e que formam diversas figuras geométricas dos mais variados tipos. Também tem uma gastronomia com forte influência boliviana, peruana, indígena, libanesa, portuguesa e brasileira, com pratos incríveis como o quibe de macaxeira, também a carne de sol com pirarucu, rabada, pato no tucupi, tacacá, mingau de banana, mingau de tapioca, baixaria, que é feita de cuscuz com carne moída ou vinagrete, e saltenha acreana. E você sabe o que significa Acre? Se procurar no dicionário, provavelmente vai achar algo relacionado a alguma unidade de medida diária, mas dizem os estudiosos que o estado do Acre tem esse nome de uma palavra derivada dos apurinãs, que habitavam a região e quer dizer algo como o Rio dos Jacarés. Aliás, quem nasce no Acre é acreano. Simples assim, mas... Cara, eu acho, na minha opinião, eu acho que é um dos gentílicos mais bonitos que tem no Brasil. Acreano. Acreano fica parecendo aquele signo, né? Signo. Boa. Desde o último acordo ortográfico, há quem diga que o correto é acreano. Por via das dúvidas, diga sempre moradores do Acre. E você já ouviu falar na ayahuasca? Os índios de Awanauás conhecem como Uni e alguns cultos religiosos não indígenas como Santo Daime. A ayahuasca é uma mistura de um cipó chamado mariri com as folhas de uma planta chamada chacrona, que resulta numa bebida que causa alucinações e que se espalhou por todo o mundo. Até hoje, muitos estrangeiros e também brasileiros procuram a região do Acre para participar dos rituais que utilizam a mistura. O Alok é uma dessas pessoas, tem até um vídeo dele experimentando isso e relatando a experiência. Estima-se que a ayahuasca seja consumida por mais de 70 grupos indígenas na Amazônia e que exista há mais de 5.000 anos. O Acre também é berço de alguns nomes conhecidos como Enéas Carneiro, Marina Silva, Chico Mendes, Glória Pérez, João Donato e o mais famoso de todos, Bruno de Melo Silva Borges, o menino do Acre, que em 2017 sumiu por 5 meses, deixou o quarto cheio de mensagens codificadas e ganhou os noticiários do Brasil inteiro. O rapaz despertou a curiosidade de todo mundo, virou fonte de memes e quando apareceu disse que se isolou para encontrar a verdade dentro de si. Certo que tomou ayahuasca. Bem, como essa introdução tá ficando mais comprida que cuspe de bêbado, vamos virar a página e ir direto para os atrativos do Acre para você se convencer de vez que esse é o melhor estado do Brasil. Lembrando apenas que essa série de vídeos busca mostrar o que cada estado tem de melhor e de singular para oferecer. Então,
sem bairrismos, ok? Bem, primeiro é importante falar que, ao contrário de grandes destinos turísticos, o Acre tem pouca infraestrutura para receber turistas. É um estado bastante ligado ao ecoturismo, à história do Brasil e à cultura regional. Pense no Acre como um refúgio em meio à natureza, um lugar para ter experiências únicas em meio à cultura e aos festivais indígenas, para andar sobre as árvores, voar de balão sobre a Amazônia e, acima de tudo, viver algo completamente diferente do que você já viu na vida. Começando pela capital, Rio Branco, essa, como você deve imaginar, é a cidade mais urbanizada do estado inteiro e é por lá que passa a Estrada do Pacífico, que liga a região noroeste do Brasil com o litoral sul do Peru. Alguns destaques da capital são as diversas praias fluviais, também o calçadão da... nunca foram para praia, mas tem praias fluviais. Então quer dizer que a pessoa lá, já que é uma região quente e úmida, a pessoa lá não sente tanta falta assim da praia, né? Tem rio. E eu vi que muitos rios aí do Brasil parecem aqueles rios que só tá cheio de areia, né? Tem mais areia do que terra. E tem rios aqui em Angola assim desse jeito. Da Gameleira, a primeira rua de Rio Branco. O Palácio Rio Branco, antiga sede do governo, inspirado na arquitetura grega e que hoje é um museu dos povos acreanos. O Parque Ambiental Chico Mendes, o maior parque natural da cidade. O Parque da Maternidade, muito popular entre os habitantes. A Biblioteca da Floresta. O Novo Mercado Velho, com um nome um pouco curioso, cheio de ervas medicinais, artesanato e artigos religiosos. A Catedral Nossa Senhora de Nazaré. A Passarela Governador Joaquim Macedo, o cartão postal de Rio Branco. O Parque Capitão Ciríaco, popular Museu Seringal e único seringal urbano do mundo. E também o Museu de Paleontologia da Universidade Federal do Acre. Não. Isso aqui. Isso que tá aqui no que dele? Dinossauro. Acre cheio de fósseis de dinossauros. E esse assunto também dá margem para mais um meme. Saindo da capital, na cidade de Cruzeiro do Sul, a segunda mais populosa do Acre, é onde encontramos construções históricas do ciclo da borracha, praias fluviais de areias claras, vegetação selvagem e, claro, a famosa farinha de mandioca de Cruzeiro do Sul, um patrimônio cultural do Acre. Alguns destaques da cidade são a Ponte da União, a única do Acre projetada para resistir a abalos sísmicos, o aeroporto de Cruzeiro do Sul, que lembra muito Maoca indígena, a comunidade do Rio Croa, que vive num lugar fantástico que é adepta ao uso da ayahuasca e que atrai muitos curiosos, o próprio Rio Croa, que durante as chuvas de verão é invadido por uma planta aquática chamada de pasta, e que forma uma espécie de tapete verde pelas águas, assim como as Vitórias Régias, que fazem parte do folclore brasileiro. Ainda a Catedral Nossa Senhora da Glória, em estilo germânico, o Igarapé Preto, perfeito para dar um tibum durante o dia, o Instituto Santa Terezinha, e também o Cais do Porto, tombado como patrimônio histórico do Acre. E logo ali em Cruzeiro do Sul existe um lugar chamado Parque Nacional da Serra do Divisor, que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. É uma unidade de conservação e proteção da natureza que tem simplesmente a parte mais diversa em biodiversidade da floresta amazônica, logo do mundo todo. O parque abrange ainda um território do Peru e as cidades acreanas de Marechal Taumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, por onde é feito o acesso. Uma curiosidade nesse parque, onde se encontra uma tal de fruta-ovo muito curiosa. Em Chapuri, o berço da Revolução Acreana e símbolo do movimento ambientalista mundial, encontramos uma cidade histórica e o lugar onde nasceu e morreu o famoso seringueiro Chico Mendes. Por lá existe um circuito chamado Passo de Chico Mendes, que conta toda a história dos conflitos na região e passa pela Casa de Chico Mendes, tombada pelo IFAM em 2011, também pelo Centro de Memória Chico Mendes, ainda o Seringal Cachoeira, palco do movimento de resistência dos povos da floresta contra o desmatamento da região, também a Igreja São Sebastião, que encanta os turistas, a Reserva Extrativista Chico Mendes. E aí, tá gostando do Acre, né? Caramba, pior que eu tô gostando do Acre. Certeza que tá descobrindo muita coisa nova. Comenta aí. E se já conhece o Acre, utiliza a hashtag Minha Foto no Euzinha quando publicar algo nas suas redes sociais. E vamos provar ao mundo que o Acre existe sim. E se tu gostou da minha camiseta, vai na descrição, entra na minha loja e leve a sua hoje mesmo. Continuando, em Manoel Urbano é possível visitar a área de proteção do Parque Chandless, que atrai muitos observadores de aves. Em Assis, Brasil, uma cidade na tríplice fronteira do Brasil com a Bolívia e o Peru, é um lugar perfeito para observar o rio Acre e a desembocadura do Igarapé Javari, com alguns destaques extras, como o Marco Rondon, um monumento que marca a fronteira com a Bolívia e ainda a fronteira trinacional. Em Senador Guiomar, a terra do amendoim, é onde fica o sítio arqueológico Jacó Sá,
que atrai inúmeros turistas que chegam para observar os famosos geoglifos. Em Feijó, o grande destaque é o Festival do Açaí, que rola todos os anos no mês de agosto e que é considerado o melhor açaí do Brasil por inúmeros críticos. Em Tarauacá é onde... Caramba, olha esse abacaxi! Os incríveis abacaxis gigantes, e também é o lugar de onde, em 2006, o Globo Repórter exibiu uma reportagem da série Riquezas Amazônicas, falando sobre uma combinação de ervas que fazia crescer cabelo careca. Em Brasileia, na divisa com a Bolívia, onde encontramos uma certa infraestrutura hoteleira e restaurantes que atendem turistas da região da Zona Franca de Cobija, na Bolívia, e onde fica o Igarapé Bahia, um famoso ponto turístico da região. E em Porto Acre, o destaque fica para o Seringal Bom Destino, o grande exportador de látex da Amazônia e que funcionou como um quartel-general para os brasileiros que lutaram na Revolução Acreana. E como eu falei antes, o Acre é um lugar perfeito para viver experiências, e talvez as mais marcantes sejam durante os famosos festivais indígenas. Por lá é possível visitar inúmeras aldeias e se encantar com a cultura e o zelo com a natureza que esses povos têm. Alguns bons exemplos de festivais são o Xinabena, na cidade de Jordão, o Retiro Espiritual Nuquini, próximo a Mâncio Lima, o Retiro Espiritual Xanenau, em Feijó, o Festival Mariri com os índios Yawanawá, em Tarauacá, e o próprio Festival Yawanawá, que também fica em Tarauacá. E eu só vou parar de falar desses festivais agora porque realmente eu não consegui ler nenhuma palavra indígena. Essas, no caso, foram as mais fáceis. Então, gente, deu por hoje, era isso. Espero que o título do vídeo tenha sido respondido. De qualquer forma, eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu e que agora você sabe que o Acre realmente existe. Cara, eu acho que todos que viram, podem zoar aqui embaixo, né? Podem fazer os comentários, mas uma coisa você não pode negar: o Acre existe, rapaz. Eu pensava que o Acre, do jeito que as pessoas falavam, comentários que eu via sobre o Acre, memes, né? Claro, tudo na zoeira. Eu pensava que era tipo como... Já nem tenho mais uma imagem do Acre antigo, entendeu? Agora pensando bem aqui comigo, o Acre, do jeito que vimos aí nas fotos, parece que é uma cidade que está debaixo, né? Não das montanhas, só dá essa sensação que está debaixo, parece que está debaixo, entendeu? Tá sempre arborizada e tal. Cara, claro que visitaria o Acre de boa, ficaria 2, 3 meses para explorar a região. Tem ali a conservação da cultura muito grande ainda. A conservação da cultura tem uma presença forte. Deu para entender isso. Cara, nunca mais diga que o Acre não existe. Fala o que você quiser, mas se você viu esse vídeo até o fim, estamos bem com isso? Se inscreva no canal, ative as notificações, que eu saio de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Um abraço para todo mundo que é do Acre. Nos vemos na próxima.